Boa tarde, Renê, tudo bem? Boa tarde, Acácia. Tudo ótimo. Prazer enorme te receber aqui no nosso podcast. Nós fizemos uma pausa aí nas férias e vai ser uma alegria retomar aí em grande estilo com um tema tão importante que é o que você traz. Você pode se apresentar, por favor, para gente? Claro, uma honra. Meu nome é René Freitas, sou advogado, advogo exclusivamente para mulheres, no Brasil e fora, exclusivamente também na pauta do direito de família. Direito é muito elástico, tem vários campos, mas aqui o nosso escritório é especializado no direito da família, com advocacia exclusiva para mulheres. Pois é, eu ia te perguntar justamente isso, né? Qual é o perfil da sua cliente? Já sabemos que é mulher, mas ela tem algumas especificações, assim, no, na sua separação, no seu divórcio, quando ela te procura, o que está acontecendo com ela? Acácia, eu vou te falar que são dois ambientes que nós temos de atendimento ao nosso público. Um ambiente que é muito grande, que é o Instagram, que por mês gira em torno de 1,5 milhão de acessos. Então, esses acessos têm muita interação com dúvidas pertinentes ao direito daquelas mulheres. Então, existem muitas seguidoras que estão ali, que são de classe mais baixa, que não conseguem, através do público, um acesso à informação para ela e para os filhos. Então, elas se socorrem no nosso Instagram fazendo questionamentos. Então, tem esse lado de atendimento, com um perfil de mulheres um pouco diferente do que o escritório advoga. Certo. Quando a gente vai advogar para um perfil de classe B, classe mais A. Só que, com o compromisso social, não dá para abrir mão ou virar as costas para uma gama imensa de mulheres que precisam de auxílio. Então, dentro aqui daquilo que a gente pode ofertar com a nossa limitação, o escritório investe muito em atendimento online gratuito para as mulheres, oferecendo ali respostas rápidas e que, em muitos casos, a Cássia, por incrível que pareça, tem a capacidade de transformar vidas. Então, quando a gente pega ali as respostas, poxa, doutor René, muito obrigado pela resposta. Depois que o senhor me falou que eu podia sair de casa com os meus filhos, que eu não ia perder a guarda, eu nunca mais sofri violência. Obrigado por tudo. Então, são algumas falas colocadas no momento importante da vida daquelas pessoas que por aqui a gente não consegue nem enxergar, ou como a gente consegue modificar, né? Muitas trajetórias. Então, eu nunca deixo de falar do nosso Instagram, porque traz um serviço social que eu acho que é muito importante. No outro lugar, que é o ambiente que é jurídico, propriamente dito, com a distribuição das ações judiciais, né, para debater o direito das crianças, das mulheres, aqui o público é mais classe A, então tem algumas peculiaridades. Eu vejo muito nitidamente, né? Você tem ali as classes E, D, C, B e A. Em todas elas, Acácia, você vai encontrar a figura da violência, infelizmente. O modus operandi dos homens é muito parecido em todas elas, só que as mulheres que estão nessas áreas diferentes, com relação a finanças, têm desdobramentos diferentes. Eu costumo dizer que a questão econômica é que traz a liberdade para o ser humano. Então a gente vai ter essa divergência. É um público bem misto. É só mulher, mas são com grandes ingredientes especiais. Mas você está falando, e eu estou aqui pensando, né, quanto mais a gente sobe na classe social, também há um fator que é o da opinião dos outros. Né? Então, as mulheres que têm um poder aquisitivo alto, elas estão muito preocupadas também com a repercussão que isso vai causar no seu meio social. Então, isso deve ser também um motivo pelo qual muitas mulheres se calam diante de tantas violências, né, Renê? É o que a gente vai chamar da síndrome da gaiola dourada, né, ou da gaiola de ouro. São as mulheres que têm como um elemento muito presente na vida social delas o aspecto ali família doriana, aquela família que deu muito certo, com filhos muito bonitos, com todo mundo estudando em escola cara, com bolsa de grife, mas que no final das contas, dentro de quatro paredes, não é nada daquilo. Elas vivem vidas absolutamente vazias e pobres em todos os sentidos. Só que para essa mulher acenar, para
interrupção daquele contrato de casamento, ela provavelmente vai coletar muita crítica social e não mais possibilidade de ver os filhos tendo a mesma qualidade de vida de outrora. E aqui eu tenho um grandíssimo problema, porque nós homens, como desdobramento de uma ruptura pela mulher, a gente tem utilizado muito os filhos como ferramenta de violência. E aí eu fico entre a figura da mulher e da mãe, com pensamentos que são absolutamente pertinentes e com uma conclusão muito difícil pela separação ou não. Então, sim, as mulheres que estão numa classe mais alta, na minha visão, não sofrem vantagem, não têm vantagens em razão disso, não mesmo. E não estou aqui fazendo uma luta de classes, não é isso. É cada classe específica tem uma dificuldade muito peculiar. Então, aquela mulher é mais rica, então ela não tem dificuldade nenhuma. Mentira. Mentira. Certa vez eu estava conversando com uma apresentadora, Cássia, de televisão, e aí ela tinha acabado de terminar um relacionamento. Aí ela falou assim, Renê, mas essa questão da violência é interessante, né? Porque eu não vejo tanto. Falei, mas é curioso, você estava na Argentina agora, estava em quantos casais? Aí éramos 4 casais. Ó, necessariamente, obrigatoriamente, uma mulher ali está sofrendo violência. Mas que isso? Eu falei, eu confio nos dados, você também. Se os dados hoje mostram que a cada 3 relacionamentos um tem violência, eu estava com 4 lá, está sobrando até um ainda. Uhum. Aí ela começou a refletir, Cássia. E eu estava conversando com ela, eu vi que ela estava um pouco aérea. Vou voltar para cá, gente. Ela, Renê, você falou aquilo, eu estou pensando na viagem. Você sabe que eu acho que tem uma ali que está realmente sofrendo violência? Porque ela começou a trazer as reflexões mais profundas, né? Uhum. Porque é muito sutil, muitas vezes, algumas vezes é escancarado, mas eu penso que na maioria das vezes é muito sutil, especialmente para quem está vendo de fora. Eu queria trazer aqui um tema que é muito recorrente no seu Instagram, que é o apagão no currículo. Conta pra gente como é que isso acontece, porque eu sei como isso acontece, mas eu gostaria que as pessoas que nos ouvem também entendessem da forma como você explica muito bem lá no seu Instagram. Ótimo. E até de onde vem o apagão no currículo, né, Cássia? As histórias se repetem muito. Você tem um fator ali noivado, com flerte, com um homem muito romântico, sendo tudo que a mulher gostaria que fosse, até seduzi-la. Aí você vem a fase do casamento, o casamento vai flertar com a gestação. Já na gestação, pelo que eu noto, nós homens mudamos o comportamento, parece que aquela mulher passa a perder o valor. E ali já vem uma pressão muito grande para a mulher abdicar da carreira profissional para tomar conta dos filhos. Essa pressão é muito grande. E é muito comum as mulheres ouvirem o seguinte, olha, não faz sentido você voltar para o mercado de trabalho, o que nós iremos gastar com uma babá é a mesma coisa que você vai ganhar lá fora. Perfeito. Ora, já que você ganha mais do que a babá, eu vou te dar o dinheiro. Mas eu não quero ninguém tomando conta dos meus filhos. Tem que ser a mãe e o pai. Aí a mulher, obviamente na fase genuinamente mãe, que está amamentando, ela é seduzida naturalmente por aquela conversa. E não tem nada de errado nisso. Só que a partir daquele momento, ela perde o acesso a dinheiro imediato. Então fica cada vez mais refém das escolhas do marido. Então, se o marido não for tão bom com ela, ela passa a ter sérios problemas. E aí, Cássia, você entra num círculo que você não consegue mais sair. Quer levar o filho na creche, levar o filho no pronto-socorro, você não tem valor para o marido, só o marido trabalha, e aí quando você pede dinheiro para alguma coisa, você é um peso, e você cada vez vai ficando mais amuada, piscou o olho, 15 anos se passaram. Aí o marido, surpreendentemente, do lado de fora mais poderoso do que outrora, ganhando mais dinheiro, mais valor social, resolve tratar pior ainda aquela mulher ou trocar por uma mais nova. Essa mulher agora está com os filhos adolescentes, o marido conhece o patrimônio todo, em regra fica com o patrimônio, até que o juiz determine a partilha, e essa mulher agora tem que ir para o mercado de trabalho, Cássia. Quem vai contratar uma mulher com 15 anos de currículo apagado? Aqui eu tenho um problema social. Sim. Que, veja, é fruto de um acordo feito lá atrás junto com o marido. Que se eu estou num país que é minimamente sério,
aquela boa-fé que, em tese, gerou um acordo de vontade entre aqueles adultos, dela não mais trabalhar, tem que prevalecer até a rota final. Você, marido, tem todo o direito de não querer mais estar com ela. Siga seu caminho. Mas você não vai esquecer da responsabilidade que você assumiu ao convencê-la a sair do mercado de trabalho. Portanto, nos próximos anos, até ela se reencontrar, você vai sim pagar as contas dela. E você não está fazendo mais do que sua obrigação. Você não é herói nacional por isso, não. Muito pelo contrário. E eu costumo dizer o seguinte, Acácia, se essa mulher for concorrer com o marido em algum momento da vida, ela nunca irá receber igual ou próximo a ele. Por um simples fato de que ele tem 15 anos de currículo preenchido. Entendi. E aí eu vou te perguntar quanto é que vale esse apagão, gente. E as habilidades dela como mãe, porque eu sou mãe de uma menina de 11 anos, as habilidades que a gente adquire com a maternidade são extremamente potentes na vida social, no relacionamento com o outro. Isso não é visto e não é privilegiado no mercado de trabalho. É simplesmente um apagão mesmo. Agora, Renê, eu tenho visto uma coisa, eu não sei se você tem percebido, mas para mim está gritando assim. O crescente número de mulheres que estão tendo mais filhos. Então, a gente tinha no passado mulheres que tinham 7, 8, 10 filhos, depois a gente virou esse cenário completamente, a gente passou aí décadas com 1, 2, no máximo 3 filhos, e agora eu vejo uma corrente que se parece muito com um projeto de mulheres que têm 7, 8 filhos novamente. Tem uma pessoa no Instagram que está grávida do 13º filho, muito feliz, muito, né, radiante, contando as suas experiências. Eu acredito mesmo e eu defendo que as mulheres tenham o seu direito de escolha, mas até que ponto isso é uma escolha? Na medida que você traz todos esses dados aqui, como é que uma pessoa consegue trabalhar fora com 5, 7 filhos, 13 filhos? Não consegue. E a gente vai ter, tomara que não, no futuro um problema como esse que você está trazendo. Só que aí ela tem no currículo não mais um filho ou 2, ela tem mais de 5. Você tem reparado nisso? O que você pensa disso? Porque isso para mim parece um projeto muito bem orquestrado que tira cada vez a mulher do mercado de trabalho, cada vez mais, e, portanto, perdendo cada vez mais a sua autonomia. Acácia, dois aspectos que eu vejo de suma importância do pensamento que você traz. Quando você fala assim, Renê, essa mulher depois de 15 anos não consegue ser reinserida porque o mercado não valoriza o que ela fez dentro do lar. Aí aqui eu tenho um problema que não está no ex-marido. Aqui eu tenho um problema na comunidade que nós vivemos, ao não reconhecer o valor de uma mãe. Então o problema é meu, é seu, é de todo mundo, não é só daquele ex-marido. E nós precisamos colocar o dedo nas nossas feridas. Seguindo uma linha até do que o Sartre dizia, o demônio são os outros. Nós somos perfeitos, ele não faz nada de errado. Se eu tivesse uma sociedade, a minha cidade, acolhesse essas mulheres com esse perfil, com esse currículo, e não quem está 15 anos no mercado, não teria problema nenhum. Então a gente precisa obtemperar o nosso comportamento social também. Afinal de contas, nosso amigo empresário que está ouvindo aqui o podcast, como é que eles avaliam esse currículo? Vamos só criticar aqui os maridos ou também vamos criticar o nosso comportamento no exercício da autocrítica, que eu acho que tem que também a gente evoluir para esse tema. Esse é um ponto, tá? Da fala que você trouxe, de uma construção um pouco mais expansiva do nosso pensamento. E aí, numa segunda leva, do incremento de mulheres tendo mais filhos, o que está por trás disso, eu vou flutuar aqui com o pensamento para um outro lado, mas que caminha no mesmo sentido, tá? Para responder. Seguinte, Acácia. Quando a gente vai falar da repercussão do término da sociedade conjugal, do casamento, da união estável, para aquela mulher que ficou tomando conta de filhos, tem um elemento para mim que é o grande, é o principal. É o principal aqui para mim. Se quando os relacionamentos terminassem, naquele exato dia, a partilha de bens fosse feita de maneira íntegra, se naquele exato dia
fosse deslocado metade da aposentadoria daquele marido para aquela mulher que não trabalhou, se naquele exato dia 70% da remuneração do marido fosse para os filhos e para aquela mulher, eu não teria esse problema. Para mim, um grande ponto aqui está em a gente, sem perceber, Cássia, continuar passando pano para comportamentos inadequados, porque quem está por trás somos nós homens. Eu não consigo assimilar que um juiz precisa de 5 anos para dividir 2 imóveis. Não é normal você ver alguém possuindo o que é do outro, isso não ser punido. E aí eu vou dialogar com a sua, mas o Renê, o que isso tem a ver com as mulheres que estão tendo 5, 6, 7, 10 filhos? Se isso é uma tática de alguns homens para aprisionar mais as mulheres, não importaria tanto se essa mulher tivesse a certeza que na ruptura metade seria dela, ela estaria garantida com tudo. Pronto, ela viverá feliz com os 7 filhos. Para mim, o grande ponto é quando é que a nossa sociedade vai alterar a lei e a aplicação da lei para, de maneira imediata, a mulher ter acesso ao que é dela quando da ruptura. Não é justo ela passar um dia depois do término, 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, tendo dificuldade para alimentar filho, porque o genitor levou tudo. E não tendo dinheiro para contratar o advogado. Para mim, o grande ponto que está por trás é o comportamento probo nosso, da sociedade. Porque, veja comigo, a Cássia, está lá no Código Penal. Pegar, se apropriar de algo de outrem para si é crime de apropriação indébita. Crime. A Cássia foi casada com o marido, compraram 2 imóveis, cada um de 100 mil reais. Qual a dúvida que ele tem que um dos imóveis de 100 mil... Assim, qual? Qual é a dúvida palatável aqui? Concorda que não tem dúvida? Sim. Se não tem dúvida, terminou o casamento, ele saiu com os 2 imóveis, ele está praticando um crime de apropriação indébita. Não. Esse é um debate próprio do direito de família. Sabe por que o judiciário fala não? Por que a força policial fala não? Porque quem comete somos nós homens. Se depois do término do relacionamento as mulheres saíssem com tudo, deixassem os filhos nas mãos dos pais, que não tinham dinheiro para nada, isso já tinha sido resolvido há muito tempo. A mulher ia perder o patrimônio, ia pagar a multa, ia ser presa. Mas não. E por isso que essas construções que hoje nós vamos vendo das reações masculinas com relação ao enfrentamento do direito da mulher é muito fruto de um judiciário lento, que não entrega a tempo e modo direito. E machista. Mas por isso que ele também quer ser lento nesse tema. Porque incrementa o machismo. Sim. E é curioso, porque você traz esse dado do aumento dos filhos. Curiosamente, o que eu vejo nas minhas consultas, Cássia, isso é hoje até um tema delicado de se falar, são mulheres que gostariam de estar casadas. É o que eu vejo, eu estou falando o que eu vejo nas consultas, tá? Eram mulheres que gostariam de continuar sendo mães, no lar. Eu vejo muito isso na consulta. Então eu tenho aqui uma percepção de que boa parte, ou um número significativo de mulheres, gostariam de viver a função mãe sem demérito. É o que eu percebo nas consultas. Tá? Por que então tem uma virada de chave tão grande das mulheres correrem de dentro de casa? Porque me parece que muitas delas ouviram o seguinte, das mães, nunca dependa de homem. Sim. Minha filha, nunca Eu ouvi dependa. muito isso da minha mãe. Olha sua mãe contando a experiência delas e das colegas. Vai para o mercado de trabalho. Então aí eu tenho uma dúvida. Essa corrida das mulheres para o mercado de trabalho é algo opcional ou é porque não tem opção? Ou eu vou para o mercado de trabalho ou eu vou passar fome. Sim. Por isso que eu acho que os temas a gente tem que tratar de maneira mais profunda. Sim. Porque está parecendo assim, as mulheres agora são algozes dos homens, coitados dos homens. Coitados dos homens nada. Tudo parte de um comportamento inadequado nosso. Se a mulher tivesse a certeza de que o direito dela seria respeitado e seria equilibrado quando do término, para ela estava tudo bem. Só que ela, de fato, hoje, infelizmente, não pode ter essa certeza. Aliás, a certeza dela é inversa, né? Eu vou ter sérios problemas.
Na verdade, se fala muito, né? Eu vi um vídeo seu falando sobre o feminismo, né? Que o feminismo beneficia o homem infantil. Quando eu ouço falar sobre essas coisas o machismo, né? O judiciário lento, eu fico pensando no tanto de masculinidade infantil que a gente tem, né? Porque um homem. Você falou também no outro dia, eu achei muito interessante, né? O homem de antigamente era mais honrado, né? Porque ele ia lá e ele bancava os filhos, se separava, mas bancava os filhos. E hoje parece que a gente está regredindo, né, Renê? Parece que os homens querem para si, esquecem da responsabilidade deles. São dados muito tristes esses que você traz, né? E eu fico pensando aqui no tanto de violência, né, da perda da guarda, por exemplo. Eu já escutei de mulheres muito próximas, né? Nossa, mas se eu não deixar, eu vou perder a guarda, né? Se eu não deixar ele fazer isso, eu vou perder a guarda. Em que situações, só para a gente também não se estender muito, em que situações a mulher perde a guarda de um filho? Então, o elemento guarda, ele está previsto na Constituição, que é a lei das leis. Vai falar o seguinte, tanto pai quanto mãe têm que guardar o desenvolvimento saudável do filho. Então, os dois são responsáveis. Quando um juiz, a Cássia, retira, seja do pai ou da mãe, esse poder da guarda, é uma decisão muito dura do Estado, concorda? O Estado vai falar para o pai ou para a mãe o seguinte, você não tem mais o direito de opinar na vida do seu filho, de tomar decisões importantes na vida do seu filho. Aqui eu tenho uma decisão que é muito dura. E eu tenho plena consciência disso, tanto que eu não estimulo esse afastamento da guarda. Porque ele é muito duro, não para os pais, mas para o filho, que tem o direito de ter os dois na presença. Então, na minha ótica, o Estado só pode retirar a guarda quando algo muito sério acontece. Aqui eu tenho uma mãe que coloca em risco a vida do filho. Aqui eu tenho uma mãe que ela, ao invés de proteger, coloca o filho em risco. Aqui eu tenho um elemento necessário que o Estado fala, opa, estou tirando a sua guarda. Porque você não está em condições de. Pode ser um momento, por exemplo, passageiro, de alguma doença séria, grave de saúde mental, que ela vai ser internada no hospital psiquiátrico, e ali, por aquele motivo, que ela não consegue nem guardar a si própria, que ela perde de maneira passageira. Mas sempre, a Cássia, é algo que é muito importante na vida do filho. E isso vale também para os pais. Algumas mães falam o seguinte, Renê, não aguento mais esse pai, vamos tirar a guarda dele. Não, não vamos tirar a guarda dele. Porque o ponto não é ele ser um pai que te agrada ou não. O que está por trás é o filho ter o direito a conviver com ele. Sim. Observando as experiências próprias. E esse caso veio muito aceso, Cássia, na questão da Marília Mendonça. Uhum. A Marília Mendonça vai e em vida fala, olha, se eu falecer, não quero que o meu filho seja criado pelo genitor, mas sim pela minha mãe. Eu fiz esse vídeo tem várias visualizações, algumas centenas de mil visualizações, e com falas dos dois lados. Tem que ficar com o pai ou tem que ficar com a avó materna. Aqui, primeiro elemento, não é o genitor A ou B que vai definir, pelo seu falecimento, com quem o filho vive. Eu tenho que ter um elemento muito concreto para que o pai não seja a referência daquele filho, sim a avó materna. Eu preciso disso. E não estou dialogando com o direito do pai ou da mãe, estou dialogando primeiro com o direito do filho, de ter a referência sanguínea mais próxima. Que foi um debate que agora tomou o cenário nacional. E aí até algumas seguidoras minhas, vem lá e a gente lê nos comentários, a mãe está sempre certa, tem que ficar com a avó materna assim e tudo mais. Não é. Eu não sigo uma linha de uma advocacia de jeito nenhum de ojeriza a nós homens, muito pelo contrário, de respeito aos bons pais. Eu acredito que nenhum bom pai diga uma linha sobre a nossa fala aqui, porque ela é nunca contrária ao bom pai. Muito pelo contrário, é de prestígio. Gente, estejam próximos, criem seus filhos. A responsabilidade não é só da mãe. Então são temas que eu acho que precisam ser trazidos para a sociedade, a Cássia, mas para o melhor interesse do menor e não dos pais. Com certeza. Eu ficaria aqui muito tempo conversando com você, até porque eu tinha aqui reservado algumas perguntas, uma especialmente
daria muito tempo para a gente conversar, que é a questão da alienação parental, mas não vou entrar nesse tema. A gente combina uma próxima gravação. Mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Você foi candidato a deputado federal em 2022. Você vai repetir a dose? A Cássia, foi um momento que eu digo de muito aprendizado. Primeira vez que eu me lanço na política, eu não tenho ninguém parente na política, então fui ali com a cara e com a coragem. E é muito legal você se submeter ao crivo dos outros, né? Que eu falava assim, pô, como é que eu vou pedir voto para aquela pessoa? Quem é aquela pessoa para me julgar, né? Então você se coloca no lugar ali de vulnerabilidade. Quem é o outro para ficar julgando se ele vota em mim ou não? Então, para mim foi muito bacana e eu trouxe na minha pauta da candidatura o direito da mulher. Então, para mim foi muito bom, foi importante porque eu acreditava no tema. Saí maior do que quando entrei. Para projeto futuro, na próxima eleição eu não venho, estou com muito trabalho aqui no escritório. Hoje eu consigo desenvolver muita entrega na pauta que eu acredito sem estar na esfera pública, mas não nego que em algum momento, quando tudo estiver muito estruturado, eu já estiver fazendo a entrega plena de onde eu quero no mundo privado, eu em algum momento volte a concorrer pela pauta e não por um projeto político partidário. Sim, porque a sua pauta é importantíssima, né? A gente precisa de vozes cada vez mais potentes no nosso meio feminino. E uma outra coisa que me chamou a atenção, só para a gente finalizar, é o número de mulheres que trabalham com você. Eu acho isso assim, um termômetro fantástico. Você tem vozes femininas perto, né? No escritório, ele é 100%, no campo do direito de família, é 100% preenchido por mulheres, eu sou o único homem. E é de propósito. Vou ter uma enorme dificuldade de encontrar um homem advogado que siga a nossa linha de raciocínio. É muito difícil. Então, para mim, é muito mais fácil. 2, eu tenho uma obrigação de reequilibrar os pratos que foram perdidos de oportunidade pelas mulheres ao longo dos tempos. Então, sim, eu vou prestigiar as mulheres de modo a reconduzir esse equilíbrio. E sou muito satisfeito. Dizem que um ambiente que tem muita mulher é um ambiente repleto de fofocas. Eu digo absolutamente não é verdade. O escritório aqui a gente trabalha num clima de tranquilidade, de eficiência máxima. Eu vejo advogadas que entraram aqui muito novas e que hoje são brilhantes, que são mulheres que entendem a pauta, que compram a pauta. Então, para mim, um dos maiores acertos aqui da nossa governança é ter só mulheres no time. Maravilha. Muito obrigada, Renê. Você gostaria de deixar alguma mensagem aqui para os nossos ouvintes? Apesar de ser um canal majoritariamente feminino, a gente tem alguns homens que nos ouvem também. Se quiser deixar algum recadinho para eles. A Cássia, eu sempre digo que tem caminho para tudo na nossa vida. Aquela pessoa que hoje está no momento ruim, negativo e que precisa de coragem para caminhar, eu falo que olhar para o lado bom das coisas arrefece o nosso coração e traz mais leveza para as nossas decisões. Eu sempre vou ter a opção de enxergar o lado bom ou ruim das coisas, mas eu tenho uma obrigação, Cássia, de enxergar o retrato da vida de maneira que ela é. Muitas mulheres ficam míopes com o cenário que ela enxerga para não ver aquela realidade. Isso não vai mudar como a vida dela é. Então, se eu posso deixar aqui uma mensagem, enxerguem a verdade nua, dura, crua como ela é. E a partir dessa verdade, recalibre o seu comportamento, tracione para um outro caminho, enxergando as possibilidades e o lado bom da vida. Sempre tem caminho. Agora, não enxergar a realidade, para mim, aqui está um grande erro de várias mulheres em relacionamentos ruins. É verdade. Agradeço muitíssimo o seu tempo, Renê. Deixo o espaço aberto para você voltar sempre que quiser. As pautas são todas muito importantes. E um grande abraço para você. Você está no Rio de Janeiro, né? Estou no Rio de Janeiro, baseado, mas advogando no Brasil todo e fora do Brasil também, com maior orgulho. Maravilha. Foi uma honra, Cássia. Prazer imenso. Obrigada. Até a próxima. Tchau.